A paciência é a chave, né? E eu vou falar como a paciência me ajudou a voltar a correr e como ela pode te ajudar em diversas áreas da sua vida. A paciência é uma ferramenta essencial para a gente conseguir suportar o processo e viver o propósito, né? É o famoso suportar a obra da casa. Obra é um momento tão complexo, né? Chato, estressante, custoso, mas você só vai conseguir viver o propósito da casa pronta se você suportar esse processo da obra, né? Eu vou trazer minha vivência real em relação à paciência, foi para retomar o hábito de praticar corrida de rua. Eu já corria há uns anos atrás, há 6 anos atrás. Então, entre 2018 e 2019, eu participava de provas de corrida, tinha algumas medalhas já conquistadas. E depois veio a pandemia, eu parei de correr, tive que mudar de cidade, e aí justamente por isso eu parei até de correr. Até porque a gente não podia ficar dando bobeira na rua, né? Quem viveu o caos aí da pandemia sabe muito bem o que aconteceu, as pessoas ficaram super com medo de ficar na rua, de ter contato com outras pessoas, se resguardavam ao máximo. Enfim, foi bem complicada essa fase, né? E isso me tirou totalmente da corrida, me tirou totalmente do hábito que eu tinha de correr todos os dias. E a expectativa é sempre grande, né? Porque aí a gente gera uma expectativa de voltar como era antes. 6 anos depois, zero condicionamento físico para correr, com um pouquinho mais de experiência, né? Não vou dizer idade. Então, nada é como antes. Pode voltar a ser, mas para isso exige paciência, exige dedicação, treino e evolução contínua ali para você poder, no mínimo, resgatar aquela performance. E aí, recentemente, eu me mudei e vim para um condomínio onde tem uma estrutura legal, assim, que tem rua, né, dentro do condomínio bem extensa. E aí, eu falei assim, oba, aqui eu vou retomar meu hábito de correr. Aí veio a frustração inicial, que foi o primeiro dia que eu fui correr, eu senti dores no joelho e aí no outro dia eu fiquei com muita dor e parei. Aí eu fiquei pensando, caraca, foi ruim, né? Ficar esse tempo todo sem correr. Ah, não vou correr mais não. Fiquei toda dolorida e é melhor eu desistir, né? Nem vou tentar voltar a correr. Mas é óbvio que ia doer. 6 anos sem correr, não fiquei 6 anos sem praticar musculação, fazer exercícios em casa. Isso eu não fiquei, isso eu faço sempre. Mas eu fiquei 6 anos, de fato, sem praticar corrida. Então não tinha como ser diferente. Eu iria sentir dor, é claro. É muito tempo sem a musculatura receber aquele tipo de estímulo, que é diferente da musculação. Então, eu tive que ter essa paciência, né? E aí eu fui convidada por uma amiga minha pra gente fazer uma prova de corrida de 10 quilômetros. E aí eu voltei a treinar a corrida. Então, desse dia que eu corri, que eu fiquei com muitas dores, se passaram uns 2 meses. Aí veio esse convite, eu falei assim, não sei se eu vou, acho que não vou conseguir treinar, acho que não vou conseguir performar bem, eu vou ficar toda ferrada, não faz sentido, acho que eu não vou. Posterguei bastante para dar essa resposta, inclusive, mas decidi me aventurar. Aceitei o desafio. Então fui lá, fiz a inscrição e no dia que eu fiz a inscrição eu já fui correr. O que aconteceu? Não senti dor, porque é bem diferente, né? 6 anos depois você fazer o primeiro treino e 2, 3 meses depois você fazer o segundo treino. Então, foi mais tranquilo, digamos assim. Senti, mas nada como o primeiro dia que eu tentei voltar. Então, eu comecei a fazer os treinos aqui e, paralelo a isso, os treinos de força. E por 2 momentos eu tive que ficar em repouso, porque aconteceram intercorrências, e eu tive que ficar ali repousando até passar para poder voltar a treinar. E aí começou de novo a frustração, né? Ai, não vou conseguir treinar.
como é que eu vou fazer uma prova de 10 quilômetros se eu não tô conseguindo passar de 5? E aí ficou essa preocupação o tempo inteiro de se de fato eu ia conseguir fazer o treino, né? Chegar a 10, pelo menos uma vez, fazer o longão antes da prova de corrida. E aí eu consegui. Uma semana antes da prova de corrida, eu fiz um longão, aí aconteceu uma outra intercorrência, e aí eu simplesmente fiquei uma semana de repouso. Foi até bom, porque de fato é recomendado que você fique pelo menos uns 2, 3 dias ali de repouso antes da corrida, para que você não fique forçando muito, principalmente se você for treinar corrida, né? Os outros exercícios você pode até treinar, mas eu acabei ficando de molho uma semana, literalmente. E aí, no dia da corrida, eu vou deixar uma fotinha aqui minha com a medalha, que eu tô muito orgulhosa. Eu fiz a corrida, fui super bem, respiração tava boa, porque era uma coisa também que eu tava desesperada, porque a respiração ficou muito ruim. E cruzamos a linha de chegada, deu tudo certo, foi maravilhoso. Mais uma medalha pra conta e já estou lá pensando na próxima corrida, né? Claro, que agora eu não paro mais. E o papel da paciência é fazer a gente entender que a evolução ela é gradual. Não é de uma hora para outra. Como eu poderia esperar que depois de 6 anos parada, eu no primeiro treino eu ia performar tão bem quanto antes? Não tinha como. Então eu precisava entender que era treino atrás de treino até que chegasse o momento em que eu me sentisse bem e fizesse a prova assim, fizesse o treino, né, bem, para poder fazer a prova também, consequentemente, bem. E assim, paralelo com as outras áreas da nossa vida, quando a gente olha assim para nossa área profissional, os projetos vão levar tempos também, né, para ter resultado. Então, para você fazer uma transição de carreira leva tempo. Para você poder conseguir talvez um emprego leva tempo. E nesse tempo a gente não senta e espera, né? A gente vai agindo, vai fazendo o que tem que ser feito, porque aquilo vai acontecer. Mas a gente precisa saber que não é de uma hora para outra. Na nossa vida pessoal, os aprendizados, se você quiser aprender um novo idioma, aprender um novo hobby, começar a praticar um esporte, por exemplo, você precisa entender que hoje você não sabe nada. Absolutamente nada. E para que você chegue no seu objetivo, é preciso paciência. Hoje você não sabe falar uma palavra em inglês. Amanhã você sabe uma, depois você sabe 5 palavras, depois você formou uma frase. E daqui a uns meses, você talvez já vai estar ali trocando diálogos em inglês. Então, não é diferente, né, do que aconteceu comigo na corrida e de como acontece na nossa vida no geral. A mesma coisa é se você quiser praticar corrida. Você vai correr 100 metros esbaforida, morrendo, e vai achar que aquilo não é pra você. Mas você nunca correu. Não tem como você achar que vai ser rápido. E aí por isso que a gente desiste das coisas. E aí a gente fica achando que tudo tem que acontecer muito rápido. Não. Para cada coisa tem o seu tempo. Para cada coisa tem seu processo ali até chegar no objetivo final. E aí quando a gente olha para a área de empreendedorismo, de renda extra, também vai ser da mesma forma. Tudo vai demandar paciência. Hoje você começa com 0, amanhã você tem 100. É só tu olhar para trás. Toda vez que você pensar assim, ai, tá demorando, né? Aí tu olha sempre para trás. O que eu tinha lá atrás? E o que eu tenho agora? Então, como eu não evoluí, mas eu preciso de paciência para continuar até o objetivo final. E a grande reflexão, sabe qual é? É que a pressa, ela gera comparação e ansiedade. Principalmente quando você vai para as redes sociais. Nas redes sociais, tá todo mundo feliz o tempo inteiro, postando suas conquistas. E o problema é delas, tá? Não tô falando se ela tem que postar ou não. O problema é de quem posta. Tô falando pra você, que abre a rede social, vai lá e fala, ai, caramba, fulano, né, já mudou de emprego de novo, e eu tô no mesmo. Ai, fulano já, se eu for comparar a corrida, né, nossa, fulano já tá fazendo uma meia maratona, eu ainda tô no 10 quilômetros.
Ai, fulano comprou um carro, eu ainda tô nesse carro aqui, ou eu não tenho nenhum. Ai, fulano já tá viajando, fazendo viagem internacional, não consegui nem falar o inglês ainda para poder me programar para minha viagem. Ai, fulano tá empreendendo, o negócio dela tá bombando, não consegui nem tirar o meu planejamento do papel. Aí essa comparação faz a gente se sentir o quê? Cocô do cavalo do bandido. Mas a gente se sente inferior. Só que ela tá postando o resultado que a gente nem sabe se é o resultado mesmo, né? Ainda fica essa questão. Eu falo que as redes sociais são fragmentos da vida de alguém. Alguém escolheu a melhor parte para ser postada. E aí você olha aquela parte, aquela fração de segundos de stories, pega aquilo ali e compara com tudo que você tá fazendo até hoje na tua vida. Aí, obviamente, você se sente mal, você vai ficar estagnado, com ansiedade e pensando que aquilo não é pra você, que você não vai conquistar. Mas você nem começou ainda. Porque você já está começando errado. Você está começando pensando no final. Não, você tem que começar pensando o seguinte: hoje eu não tenho nada. Quando eu digo nada, é nada de resultado, nada de objetivo alcançado, nada de dinheiro, o que seja o projeto em que você queira iniciar. Hoje você está zerado. Quando você começa e você olha, você já não está mais no zero, você já deu o start. Aí quando você avança, você olha e pensa, eu tô mais afastada ainda do zero, porque eu já tô avançando. E assim vai. Como eu falei no início do vídeo, só vive o propósito quem suporta o processo. Você visualiza a casa pronta. Tá tudo lindo. Nossa, o projeto, né? Quando a gente vai olhar um projeto, nossa, ai, minha casa vai ficar incrível. Mas ela só vai ficar linda se você passar por todo o transtorno que a obra gera na sua vida. Sem esse processo, não tem casa linda, só tem um projeto no papel. E aí que tá. Como você acha que tudo é de forma imediata, tudo é para ontem, porque parece que tudo é para ontem, principalmente quando a gente tem as redes sociais como referência, que é uma péssima referência, a gente só deixa os nossos projetos no papel, porque a gente não tem a paciência de saber que a gente começa, continua e termina. E isso que eu tô falando aqui é uma reflexão que eu tive para minha vida, que não só a corrida aconteceu isso, que por um momento eu pensei, acho que não vai dar, mas várias outras questões na minha vida, várias outras áreas estão exigindo cada vez mais da minha paciência. E eu tenho praticado isso com muita vontade de superar essa falta de paciência. Porque senão a gente não vai conquistar nada. Se a gente olhar e achar que tudo é para ontem, ferrou, não é para ontem. Não acontece no estalar de dedos. Não acontece com 30 segundos, 1 minuto de stories, como as pessoas postam. Não é assim. Então bota uma coisa na sua cabeça. A paciência gera constância e progresso. É isso. Quanto mais você faz, mais você progride, mais você evolui e mais próximo do seu objetivo você fica. É aquele exercício que eu falei agora há pouco, né? Só olhar pra trás e pensar, eu tava zerado de resultado, zerado de qualquer coisa. Quanto mais eu estou fazendo, mais longe do zero eu estou, porque eu não estou mais lá no início, eu não estou mais no projeto que tá no papel. Eu estou na evolução, que é contínua. Ter paciência não tem nada a ver com estar estagnado, mas em si você agir com constância. Saber que é um passo de cada vez e assim a gente chega lá. E se eu conseguir voltar a correr com paciência, qualquer um consegue aplicar algo na sua vida também, tendo a paciência como base. Isso é fundamental, porque hoje, mais do que nunca, todo mundo acha que o resultado é rápido, que as coisas acontecem no estalar dos dedos, e não é. E se a gente não entender que tem que ter a paciência como base, a gente fica frustrado e acaba desistindo dos nossos projetos. E aí realmente a gente não chega a lugar algum e fica simplesmente estagnado ali, parado, vendo só a vida passar.
E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Então já deixa aqui nos comentários em que área da sua vida você precisa ter mais paciência. Onde tá faltando essa bendita paciência que nos ajuda a suportar todo o processo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e fique por aqui para você poder acompanhar as próximas reflexões. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!